A formação do professor de educação infantil. Esse é o nosso assunto da terceira unidade e nós vamos trabalhar aí a formação desse educador tão importante para o desenvolvimento da nossa educação básica. Lembrando que nós não vamos colocar aqui modelos que devem ser seguidos, porque cada professor ele tem uma maneira diferente de falar com seus alunos, de trabalhar com seus alunos, respeitando a individualidade de cada um deles. Então, nós vamos começar falando sobre essa tarefa tão densa que é a formação do professor de educação infantil, tão importante para o desenvolvimento de suas atividades diárias dentro de sala de aula. Nós tivemos, durante a história, as mudanças nas concepções de infância. Então, elas foram alterando também as características do educador dessa etapa da educação básica, que é a educação infantil. Foi necessária também aí as mudanças desse profissional. Então, a transformação histórica de infância trouxe também as preocupações com a formação de professores para crianças pequenas. Nós já não temos mais um professor igual aos moldes antigos. Nós temos um professor mais empenhado, nós temos um professor mais dedicado. Lembrando também que cada educador ele tem seu estilo, sua forma de ser. Até porque não existe dentro da educação, fórmulas secretas ou manuais a serem seguidos que serão aplicados e desenvolvidos da mesma forma em diferentes escolas, porque nós temos escolas diferentes, situações diferentes e uma clientela diferente. Então, se minhas crianças lá da educação infantil têm uma maneira de pensar e de se pôr, não significa que as suas serão do mesmo jeito. A educação infantil só tem a ganhar com educadores que possuem uma sólida formação e estilos diferentes. Há uma necessidade muito grande nessa formação diferenciada e também nos diferentes estilos que os professores de educação infantil têm. Então, nós vamos ver essa questão agora do início, de como eram os professores da educação infantil e até onde eles chegaram com o acúmulo de saberes, tanto na sua formação como saberes práticos desenvolvidos no decorrer da sua profissão. Então, nós vamos do início até a qualidade desses profissionais de educação infantil. Para que um profissional fosse contratado para atuar na educação infantil, o principal requisito era que ele tivesse afinidade com crianças. Nós vamos relembrar que esse profissional que trabalha aí com o início da educação infantil no Brasil, ele tinha a função principal de cuidar dessa criança. Então, relembrando que a educação infantil ela tinha uma função assistencialista. Ela cuidava dessa criança e trazia para dentro das creches e pré-escolas somente esse cuidado e não tinha um propósito específico educacional. Dentro da educação brasileira, o profissional de educação infantil ele não preenchia nenhum requisito de qualificação. Então, ele não tinha nenhum pré-requisito para atuar naquela área. Se tinha formação ou não, não importava. Somente na década de 90 do século XX aparecem aí os primeiros questionamentos sobre a formação desses professores. E abre também, né, com as mudanças de comportamento, com as mudanças de noção aí de infância, abre aí um leque de questionamentos sobre a formação desses professores, que havia sim uma necessidade desses professores terem uma formação, desses professores estarem atuando de forma adequada às crianças que eles recebiam nessas instituições. Com as exigências da formação de professores de educação infantil, o que se prezou primeiro foi a formação de nível superior. Então,
Dentro dessa formação de nível superior, são desenvolvidos alguns saberes que nós veremos a seguir. Então, o primeiro deles são os saberes docentes, que são desenvolvidos dentro da formação do profissional, que eles adquirem durante essa formação superior. São eles as formações voltadas para a área de psicologia, sociologia, didática e suas experiências, principalmente nos estágios. Há também aqueles saberes que se desenvolvem com as experiências das práticas que o professor constrói diante das dificuldades. As dificuldades, elas vão sempre ocorrer lá dentro da sala de aula desse profissional. Então, é necessário que ele também vá construindo aí dentro dessas experiências uma prática que o ajude a lidar com toda essa situação, com todos os desafios que a educação lhe propõe, que aparecem no seu dia a dia. Então, esses professores necessitam estar a par do desenvolvimento infantil. Como a criança se desenvolve, para que possa colocar tudo isso dentro da sua sala de aula, mostrando a esse aluno, mostrando aos pais, aos profissionais que o rodeiam, que é necessário conhecer bem a educação infantil, conhecer bem a criança para ajudar, né, no desenvolvimento dela. Com esse conhecimento, né, hoje a formação de professores bate muito nessa tecla de conhecer bem a infância, ajuda a criança a crescer, né, de forma plena e dominar aí todas as habilidades e competências necessárias para a sua vida escolar. Outro ponto importante dentro desses saberes está voltado à organização do espaço e do tempo, que é um fator que influencia nas atividades desenvolvidas, de modo que tudo precisa ser equilibrado. Então, é equilibrado o quê? Vamos equilibrar aí as atividades lúdicas, educativas, de higiene, de sono e de alimentação. Dentro da educação infantil, tudo isso aparece. A criança vai aprendendo a lidar dentro das atividades lúdicas com suas limitações e com o outro, porque eles vão brincar, se desenvolver juntos. Há também as questões de higiene. Toda escola de educação infantil se trabalha muito essa questão de higiene, a importância do banho, da escovação, do cortar as unhas. O sono é outro fator bem interessante, porque a criança vai ter horários para dormir. Não é permitido agora a todo tempo, a toda hora, de qualquer modo. E a alimentação também. A alimentação é outro ponto que preocupa os pais, a família e é voltada para dentro da escola também. A escola tenta desenvolver, juntamente com o profissional da educação, uma alimentação saudável. Tudo isso entra na nossa formação como profissional da área de educação. A formação inicial de um professor de educação infantil trabalha com tudo isso. Ele precisa entender o porquê que a criança se comporta dessas maneiras. Outro saber que o professor de educação infantil deve dominar e que deve se aprofundar é os saberes voltados ao brincar. Na mentalidade de muitas pessoas, ainda existe aquela questão de que brincar é perca de tempo ou é algo que tem que ser feito somente para aprender algum conteúdo de alguma área do conhecimento específico. Não é assim. O brincar tem diversas fases, diversas formas que ajudam esse aluno a se desenvolver, essa criança a se desenvolver. Então, ao falarmos do brincar, temos como aspectos que envolvem a brincadeira, os jogos e um brinquedo. O ato de brincar, de jogar, envolve operações mentais, habilidades, situações desafiadoras ou simplesmente livres. Onde está o entretenimento? Onde as crianças se desenvolvem, desenvolvem habilidades diferentes, né? Quando ela brinca livre, ela também desenvolve habilidades diferentes. Uma das mais simples é a relação com o outro, é estar ali envolvida com o outro, conhecendo
outras formas de pensar e de se comportar. Então, o jogo e a brincadeira ajudam muito nessa questão. E quando eu falo aqui nas operações mentais, é que a criança, nesse período da educação infantil, ela brinca muito de faz de conta. E esse brincar de faz de conta ajuda também no equilíbrio emocional da criança. Então, é uma parte super importante do saber aí desse profissional de educação infantil. Por que que as crianças brincam? Por que que elas têm certas atitudes dentro de sua sala de aula? Os saberes docentes, enquanto modo de compreender que a formação do professor é bastante ampla. Então, através desses saberes, nós entendemos que essa formação do professor, ela não se dá apenas no curso de formação, mas necessita ser continuada e permanente, porque a todo momento a educação no mundo, ela vem se transformando. Então, se ela se transforma, nós, como profissionais da educação infantil, nós temos que nos transformar também, acompanhar as tendências, acompanhar o desenvolvimento dessa criança e como elas aprendem, como elas conseguem desenvolver-se dentro da educação infantil. Ao tratarmos do professor da educação infantil, não descartamos a necessidade da mobilização dos saberes da formação, das disciplinas do curso, da transposição do conteúdo com preocupação quanto à forma de se trabalhar com crianças. Então, tudo que o professor aprende lá na sua formação inicial, dentro do curso superior, ele vai transformar esse conhecimento e aplicar dentro de sala de aula, trazendo para a realidade do seu aluno, mostrando, né, como é que essa criança consegue se desenvolver através de todas as teorias estudadas por esse profissional. Então, quanto mais esse profissional estuda, quanto mais ele conhece teorias, melhor será o seu trabalho, melhor será o desenvolvimento da sua turma, melhor será o desenvolvimento do conhecimento dentro da sua sala de aula. Uma boa formação, um bom embasamento teórico é o que caracteriza também um bom profissional da área de educação infantil. Professor da educação infantil não é um pajem, não é uma babá. E ele não tem uma outra denominação, né? Um cuidador, seja lá qual for a denominação que já foi utilizada aí. Ele é um profissional. Então, se ele é um profissional reconhecido, implica também a responsabilidade e o compromisso com o planejamento adequado e focado em várias áreas do conhecimento. Um professor, quando a gente fala aqui que ele está enfocando, né, várias áreas do conhecimento, é que ele conhece uma diversidade diferente de área do conhecimento e precisa aí ajudar seu aluno a desenvolver-se, a crescer, né? Desenvolvendo as habilidades e competências que são necessárias para que ele consiga chegar aí até o ensino fundamental. E para que isso aconteça, é necessário que o professor entenda o seguinte, que a formação dele é algo que ele vai ampliando no decorrer dos anos de sua profissão. Não há um professor formado, completo, porque com as mudanças da sociedade, nós também precisamos mudar a nossa forma de pensar, precisamos também aí transformar tudo o que a gente sabe para aplicar realmente dentro da sala de aula. Então, a nossa aula sobre formação de professores se encerra por aqui e eu quero que vocês se atentem a esse conteúdo. Quem ainda não leu o material, leia o material para ficar mais informado sobre essa questão de formação de professores. Na nossa próxima aula, eu vou trazer para vocês um pouco de avaliação dentro da educação infantil. Nós vamos quebrar os tabus aí sobre essa questão da área de avaliação também. Um grande abraço e bons estudos!